Veja só, por que alguns cristãos, na sua mentalidade, na sua visão, ao fazerem teologia, agora eu vou especificar, né? Ao fazerem teologia em alguns seminários, tendem, não é que vão, mas tendem alguns a esfriarem na fé, aí acabam abandonando a igreja, acabam se desviando. Na sua visão, por que será que isso acontece em algumas instituições ou em alguns seminários? Algumas pessoas que eram crentes, convictos, fazem teologia, com pouco se desviaram. Eu conheço muita gente no Facebook que se desviaram, não vão mais para a igreja. Na sua visão, eu queria saber sua opinião sobre isso. Perfeito, perfeito. Eu vejo, professor Marcos, e aqui eu tomo assim até a minha própria experiência pessoal como uma possível referência para explicar esse fenômeno. Eu acho que a gente tem um problema muito grave na educação cristã que se dá nas nossas igrejas, que não prepara ou não antevê essa ida do jovem para cursos de teologia que não estão alinhados, porque isso a gente sabe que não existe uma teologia, a gente sabe que há várias teologias, e a teologia foi influenciada também pelo racionalismo. Aí tem o calvinista, tem o arminiano, tem o modelismo, exato, tem outros, né? Exato. Aí... E a nossa a gente tem no movimento evangélico brasileiro, professor Marcos, e você que está nos assistindo entenda que quando eu falo movimento evangélico brasileiro é uma expressão bem genérica que inclui as igrejas, seja as reformadas, as pentecostais, as tradicionais, históricas, etc. Né? É uma forma assim, de tentar englobar todas elas. E a gente tem um problema muito grave hoje, professor Marcos, que é o problema do fundamentalismo religioso e teológico nas nossas igrejas. Quando você vai para há muitos seminários de teologia que têm essa abertura. Então você chega ali, você vai ler autores, você vai se deparar com outras tradições teológicas, e que por vezes o estudante ali, ele nunca se deparou antes, ele nunca leu nada a respeito. É interessante eu dizer isso, professor Marcos, porque eu me lembro, quando eu comecei a fazer o bacharelado em teologia, um amigo meu já estava fazendo, ele vinha falar comigo de coisas que ele estava ouvindo lá, que eu já conhecia, que eu já tinha lido. Né? Eu me lembro de um outro episódio com um outro amigo, ele pastor de igreja hoje, inclusive, né? Ele chegou para mim desesperado, porque Rony, mas o professor provou lá em sala de aula que o Evangelho de João não foi escrito por um homem, pelo evangelista João, foi escrito por possivelmente uma comunidade e tal. Aí, sim, mas qual autor que apresenta outra proposta que você leu? Não li ninguém, eu só ouvi o que o professor falou. Então, filtrar, né? Não sabe nem filtrar. Você percebe? Aqui, assim, professor, não estou nem entrando no mérito, né? A gente pode discutir essa questão no campo da teologia bíblica, mas eu também não acho que, se de fato foi uma comunidade ou se foi o evangelista, eu acho que isso não é algo que vai alterar a nossa fé. Não acho que é algo que comprometa, mas o estudante, muitas vezes, ele se vê em crise ao se deparar com essas descobertas. Então, eu vejo nisso aí justamente uma lacuna que começa nas igrejas. Mais uma vez, eu não acho que a igreja deve se confundir com um ambiente de seminário, com um ambiente de academia, mas promover a leitura, promover o conhecimento, promover um ensino teológico que não seja tão unívoco, tão fechado, porque isso é fruto de uma leitura fundamentalista, né? Você não dialoga. Então, eu acho que se a gente promove esse diálogo, professor Marcos, a gente consegue, de algum modo, preparar o jovem para que ele não se assuste tanto, que ele não se choque tanto ao entrar no contexto acadêmico, no contexto de seminário. Ele vai poder dialogar com tudo isso, sem necessariamente prescindir da sua fé. Eu acho que é um caminho possível, não único para essa questão, mas é um caminho possível, né? É justamente prepará-lo, né, como você falou, o jovem para a academia, porque quando ele chegar lá, ele se deparar com algumas possibilidades, né, porque não é só uma linha de raciocínio, não é só um pensamento, como a gente estudou sobre Hebreus, né? Eu acho que é fulano, não, é cicrano. Tem várias linhas de interpretação que diz que pode ser uma ou outra, tal, mas no fim ninguém sabe, né? Somente a origem sabia, que somente Deus sabe. Então, quando a gente passa para essa questão, para o cristão que quer fazer teologia, como você falou, e ele não tem essa preparação, ele vai entrar em choque, vai entrar um colapso, dizer, gente, e aqui e tal. Quando ele entender o que é uma variante textual, ele vai ficar assim, não, mas eu pensei que cada letrinha, o Espírito Santo tinha dado uma palavrinha e tal. Isso do céu. Né? Então, assim, eles não entendem.
Eu sofro muito isso no meu meio, porque possivelmente, ao meu ver, só o único da igreja que tem graduação e tem formação na área e pós-graduação na área teológica sou eu, e eu me sinto mal com isso, e algumas pessoas sabem, mas eu nunca contei para a igreja, porque eu me sinto mal, e sabe? São Marcos, esse bate-papo entre nós aqui é muito importante porque as igrejas pentecostais, elas investem muito em eventos. Construção de templos, isso é um problema gravíssimo. A gente precisa se abrir mais para investir na formação humana. Eu tenho uma visão gigante sobre isso, viu? Sim, eu vejo assim, professor Marcos, mais uma vez, não é elitizar intelectualmente o púlpito, não. Eu já disse isso para você, reitero aqui, eu não recebi o evangelho de acadêmicos, eu não conheci Deus na academia, eu conheci Deus numa igreja de periferia, né? Com pessoas simples, pessoas leigas, mas sinceras, que amavam a Cristo, que amavam o evangelho, que procuravam viver esse evangelho, né? Isso me encantou, me apaixonei pelo Senhor Jesus e sigo servindo e amando Ele até hoje, né? Agora, as igrejas devem investir. Eu vou te dar um exemplo, professor. Eu estou na Assembleia de Deus há 20 anos. Há 20 anos. E eu não recebi qualquer apoio de qualquer pastor meu em praticamente todo esse processo formativo. Eu tive um pastor, há 20 anos atrás, que pagou para mim o curso da ETAD. Tá vendo? Foi só. Nada mais. Ele teve aquela preocupação de me chamar, Rony, eu vou pagar para você o curso, mas só. Aliás, durante o mestrado, o meu pastor na época, ele me aconselhou a trancar. Não foi o pastor Evaldo que eu citei aqui, não. Um pastor anterior que eu tive. Ele me aconselhou a trancar o mestrado, professor Marcos. Eu me sentei com ele na expectativa de ter uma palavra de apoio, de incentivo. Não, irmão, tranca o seu mestrado. Então, a gente vê essa necessidade hoje, assim, professor Marcos, ela é algo muito sério. Para você justamente levar um ensino de mais qualidade, que a comunidade de fé possa ser melhor alimentada, com um ensino de mais qualidade, com mais conteúdo, mais bem referenciado, né? Com bons autores. Eu acho falta que isso, leitura, falta estímulo, falta apoio. Falta, né? Exato. A gente está vendo nesse momento, professor Marcos, a falta que isso faz, né? Esse momento político que nós estamos vivendo, ele está trazendo à tona problemas gravíssimos no movimento evangélico, como, por exemplo, e aqui eu não estou fazendo alusão a qualquer lado, não, tá, gente? Esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, não quero entrar nesse mérito aqui, né? Nem é o objetivo aqui do nosso bate-papo. Mas